Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós entramos agora no mês de setembro, que é o mês da Bíblia. É o mês que nos ajuda a pensar e a refletir sobre a palavra de Deus que se encontra nas Sagradas Escrituras. Nós sabemos que a palavra de Deus deve ser uma constante em nossa vida. Cada dia, na Léxia Divina, na liturgia da missa, nas reuniões, somos chamados a ouvir o Senhor que nos fala, tanto em comunidade como particularmente. Deve ser o nosso alimento diário, seja ouvindo a palavra, seja rezando com a palavra, como os salmos, e como é tradição da igreja, nas várias horas litúrgicas durante o dia, da oração sálmica. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que é necessário que tenhamos alguns momentos para chamar a atenção sobre alguns livros bíblicos, alguns temas bíblicos. E porque nesse mês de setembro, nós comemoramos, no final do mês, a festa de São Jerônimo, que foi o grande tradutor da Bíblia, dos originais para o latim, e que quem mais comentou a Bíblia nos primeiros tempos, a Igreja considera e reflete nesse mês de setembro o mês da Bíblia, tendo depois, no último domingo desse mês, também o dia da Bíblia, para lembrar a importância que tem essa palavra em nossa vida. Não é que apenas nesse mês nós pensamos nela, mas é um mês especial para que se fomente essa necessidade de todos os dias de ler, de acolher, de refletir sobre a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e a nossa caminhada. A cada ano, nós temos no mês de setembro um livro para ser aprofundado e um tema. O tema já faz certo tempo que tem sido enunciado no documento de Aparecida, na sua primeira parte, agora na sua segunda parte, mas sempre com um livro bíblico a ser aprofundado e a ser conhecido. Nesse ano, um livro que é um pouquinho menos conhecido e que a Igreja nos convida a aprofundar e a conhecer. Primeiro, o tema. O tema desse mês de setembro, para que nele nossos povos tenham vida. Já esse tema se repete justamente nesses últimos anos, que é a segunda parte do enunciado do tema de Aparecida. Para que nele, em Jesus Cristo, nossos povos tenham vida. E o lema é: a sabedoria é um espírito amigo do ser humano. E o livro a ser aprofundado é o livro da sabedoria. Um livro sapiencial do Antigo Testamento e que talvez pouco lido, mas que seria interessante que nós aprofundássemos e conhecêssemos um pouco mais sobre esse livro da sabedoria, que é uma maneira sapiencial de falar da palavra de Deus, de experimentar justamente essa sabedoria que vem do Senhor, e aqueles que escutam a palavra cada vez mais têm essa sabedoria no seu coração, na sua mente e na sua vida. De uma certa forma, nós sabemos que quando não eram tão fáceis as coisas, a comunicação, a alfabetização, muitos de nossos pais, avós, tinham os textos bíblicos, as histórias bíblicas na sua mente, no seu coração, e assim passavam para os seus filhos, seus netos. E eram pessoas que, mesmo não tivessem escolaridade ou universidade, mas tinham uma sabedoria que vem do Senhor. Portanto, ler o livro da sabedoria, um livro do Antigo Testamento, é interessante aprofundar, conhecer um pouco o contexto do livro da sabedoria, porque a finalidade do mês é cada ano aprofundar sobre um livro, né, da Bíblia, e nesse ano o livro da sabedoria, e ver como é importante que o cristão católico também tenha essa sabedoria que vem do Senhor. Porque quem escuta a palavra de Deus todos os dias, quem aprofunda a palavra de Deus a cada momento, quem aos domingos vai à missa, escuta as leituras, acolhe a palavra de Deus, vai possuindo no seu coração uma sabedoria que vem de Deus, o modo de ver o mundo, de enxergar as coisas. Portanto, somos esse amigo do ser humano, e para que quanto mais
estejamos com a sabedoria que vem do Senhor, tenhamos em Cristo a vida, como é o tema e lema desse mês da Bíblia, que nós convidamos a todos para aprofundar durante esses dias, seja nas suas comunidades, nos círculos bíblicos, nas reuniões. Mas o importante, mais do que um conhecer, claro que é necessário conhecer também toda a questão da divisão do livro, toda a questão do contexto, mas muito mais do que isso, é ver o que o Senhor fala para cada um de nós, através da sua palavra, que é isso que é importante. Escutar o Senhor que nos fala pela palavra de Deus, que está nas Escrituras Sagradas. Ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós celebramos, nesse final de semana, o 22º domingo do tempo comum. Nós voltamos a ler aos domingos o Evangelho de Marcos, hoje o capítulo 7º, e começamos na segunda leitura agora a carta de São Tiago. Terminamos a carta aos Efésios e começamos a carta de São Tiago. E a leitura primeira sempre varia, porque é colocado o mesmo tema do Evangelho, então se vê como enquanto profecia, enquanto anúncio no Antigo Testamento, aquilo que depois se realiza no Novo Testamento. E a leitura do Evangelho de Marcos hoje fala da questão de alguns costumes, algumas questões que se possuía dentro da legislação, né, judaica, e que Jesus foi censurado pelos seus discípulos devido, como fala aqui, comer o pão com as mãos impuras, ou seja, sem as terem lavado. Porque, com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos, né? E ao voltar da praça, eles não comem nem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre, né? E aí os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Nós sabemos que Jesus veio falar palavras de vida eterna, ele traz a salvação a todos. E ele vai dizer bem claro para nós a importância de que os gestos externos possam ser sinais de um gesto interno, de alguma coisa que tem no coração. Mas na leitura, meus irmãos e irmãs, do Deuteronômio, fala que os sinais que Deus coloca para o povo de Deus, a sua palavra, faz com que também leve esse povo a ser um povo diferente. Ou seja, agora ouve as leis e decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida. Nada acrescenteis e nada tireis a palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Na verdade, possam ver que esse povo é uma grande nação, porque qual é a grande nação cujos deuses são próximos, como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande, que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos põe diante dos olhos? Aquilo que o Deuteronômio coloca, meus irmãos e irmãs, é aquilo que o povo deve observar. Mas com o passar do tempo, acabou sendo uma observância externa, sem o coração e sem a vida interna. É nesse sentido que Jesus, no Evangelho desse final de semana, vai lembrar que existem certas situações, evidentemente, fazem parte do plano do Senhor, palavra de Deus, que deve nos fazer um povo diferente no meio dessa sociedade toda, e que, ao mesmo tempo, né, somos chamados a observar e colocar em prática, não apenas externamente, não apenas formalmente, mas sim com o coração. Aí está a diferença. Não é apenas uma questão formal de eu cumprir uma lei e fazer o que está a ser feito, mas meu coração, minha vida não está envolvida com essa questão, mas a minha vida também está envolvida, né, com toda a situação e me levando à conversão. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, aí a segunda parte do Evangelho, que Jesus vai responder essa questão. Claro, existe sim a necessidade de observância, mas uma observância que deve colocar a nossa vida, deve ser uma vida de acordo com a palavra. Então Jesus respondeu:
Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir as tradições dos homens. Portanto, Jesus vai lembrar: existem coisas importantes para serem colocadas em prática, mas não se trata apenas de uma exterioridade, algo apenas externo. A vida tem que estar envolvida. Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas é o que sai do seu interior, mas é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinatos, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Portanto, Jesus deixa bem claro, meus irmãos e irmãs, que o povo de Deus é chamado a ter um comportamento de acordo com o povo de Deus, a viver de acordo com a sua vida cristã, a sua vida de povo de Deus, porém não apenas externamente, não apenas na aparência, não apenas no formalismo, mas sim com o coração voltado para o Senhor. Aliás, Jesus vai dizer, né? Vocês ouviram falar, não matar, mas quem desejar a morte e querer mal o outro já está matando. Vocês ouviram falar, não adulterar, mas quem desejar já a mulher do próximo já está adulterando. Enfim, vai lembrar para nós que não é apenas uma questão formal externa, mas sim o coração do homem voltado para Deus e colocando com toda a sinceridade ao Senhor. De quem se coloca diante dele, sabemos que é pecador, mas quer se converter cada vez mais. É de dentro do coração do homem que saem todas essas más intenções, todas as maldades, todas as violências. É esse coração que assim Deus quer, um coração voltado para Ele, em que o comportamento externo traduz aquilo que vai dentro do coração, na própria vida. Dessa forma, os cristãos estarão no mundo como fermento no meio da massa, ajudando a caminhar numa vida nova e contagiando com bem as pessoas. E por fim, meus irmãos e irmãs, nós temos o início da leitura da carta de Tiago, ou depois da introdução, logo no início, não é? Que São Tiago coloca, ele fala: todavia, se recebei com humildade a palavra que vos foi implantada, que é capaz de salvar as vossas almas, mas sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-nos a vós mesmos. Ou seja, São Tiago já nos ajuda, dentro das outras duas leituras, a ver que não somos apenas aqueles que ouvem e conhecem a palavra e sabem de cor, mas praticantes da palavra, aqueles que a conhecem e colocam em prática. Com efeito, a religião pura e sem mancha, diante de Deus Pai, é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Convido a você que me vê e ouve nesse momento para que reflita sobre essa palavra de Deus desse final de semana, que acolha no seu coração a palavra do Senhor, que nos convida justamente a não ter apenas uma atitude externa, mas o coração sincero voltado para Deus, a sermos praticantes da palavra, a pedir ao Senhor essa graça de cada dia e sermos sinceros diante de Deus e conosco mesmos, procurando colocar em prática e viver o Evangelho, contagiar o mundo com o bem. Dessa forma teremos a vida nós e também a Cristo ao nosso redor também. De tal maneira que a palavra de Deus, cujo mês nós agora vivemos, com o mês da Bíblia, não seja uma mera formalidade, um mero formalismo, apenas algo que eu decorei e que falo, mas seja a minha vida envolvida nessa palavra que procurou colocar em prática, vivendo na prática aquilo que Deus nos pede cada vez mais. Participe da missa esse final de semana, escute a palavra, procure viver esse mês da Bíblia, aprofundando o livro da sabedoria, e peça ao Senhor essa graça, de não ser mero ouvinte, mas praticante. Não ser apenas um formalismo que você tenha na sua vida, mas seja cada vez mais e melhor
aquele que realmente coloca em prática a palavra de Deus e procura cada vez melhor também viver, né, no interior da sua vida com o coração purificado. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.